Olá, alunos! Venho aqui mostrar para vocês agora uma função muito interessante e muito útil no Excel, que é a chamada função transpor, que poucas pessoas conhecem e ela pode ajudar em algumas situações onde nós desejamos transformar tudo que está descrito em colunas, nós podemos transformar isso automaticamente em linhas. Isto é, transformar o que está em colunas em linhas e também vice-versa. Eu posso transformar tudo que está descrito em linhas para colunas usando a função transpor. Então vem comigo e nós vamos ver isso passo a passo aqui no Excel. Olha só, tem uma planilha a princípio aqui em branco e aí nós vamos digitar aqui alguns valores só para exemplificar a função transpor. Vamos imaginar o seguinte, que aqui na célula A1 eu vou indicar Jan de janeiro, aqui Fev de fevereiro e na célula 3 vamos colocar Mar de março. E aqui vamos colocar alguns valores aleatórios, vamos colocar aqui 120, 67, 290, ok? Então percebe que aqui eu tenho algumas células que estão formatadas com um padrão de colunas, porque eu tenho os meses aqui descritos na coluna A e tenho os valores descritos na coluna B. Vamos supor que eu queira transformar tudo que é coluna em linha e vice-versa. Por exemplo, eu gostaria que aqui janeiro, fevereiro e março não ficasse descrito em colunas, eu queria transformar isso em linhas. E os valores também eu gostaria que passassem a constar em linhas. Então a gente pode, para isso, usar a função transpor. Vou mostrar para vocês como é que funciona a história, é bem fácil de entender. Então a primeira coisa é selecionar aqui qual é a área onde nós vamos colocar os valores dos quais nós vamos transpor. Então, por exemplo, que aqui tem 3 colunas, então eu quero que fiquem 3 linhas. E esses 3 valores que também estão aqui na coluna B, eu quero que fiquem também aqui ocupando esse espaço de linha. Então observa aqui, ó, vou querer que tudo isso que está em coluna, como janeiro, fevereiro e março, fique aqui nessa linha 5, janeiro, fevereiro e março. E o que está aqui na coluna B, que é 120, 67 e 290, eu quero que fique aqui na linha 6, 120, 67 e 290. Isso de forma automática, né? Então eu selecionei onde eu vou transpor e agora basta digitar, ó, igual transpor, indicar o intervalo, a matriz de células que nós desejamos transpor. Então nós queremos transpor as células que vão aqui da célula A1 até a célula B3. Então eu coloco A1, dois pontos B3, indicando para o Excel que eu quero transpor o conteúdo das células A1 até B3, porque dois pontos significa intervalo. E agora, em vez de pressionar Enter, já que nós estamos falando de uma matriz, a ideia aqui não é pressionar o Enter agora. Depois de digitar igual transpor, abre parênteses, A1, dois pontos, B3 e fecha parênteses, o ideal aqui é pressionar Ctrl Shift Enter. Vem comigo, vamos pressionar Ctrl Shift Enter. E olha o que ele fez sozinho ali, pessoal. Ele acabou de usar o transpor. Percebe que janeiro, fevereiro e março, que estavam como coluna aqui na coluna A, agora janeiro, fevereiro e março passou a constar como uma linha aqui, ó, linha 5. E 120, 67 e 290, que constavam aqui como sendo valores da coluna B, passaram a constar aqui embaixo como sendo valores da linha 6. Quer dizer, o transpor permitiu transformar tudo que estava descrito em colunas aqui, passou a ser descrito em linhas. E o legal é que isso pode ser feito de mais de uma maneira. Além de usar a função transpor, que eu acabei de mostrar para vocês, uma outra maneira de usar esse recurso é assim. Nós podemos selecionar as células que desejamos transpor, nós podemos clicar aqui no comando copiar, que é o famoso Ctrl C, cliquei, aí selecionar para onde vamos transpor, então vou selecionar aqui que eu quero transpor para estas células aqui, e aí nós vamos clicar nessa setinha que aparece junto ao botão colar, aqui na guia página inicial do Excel. Clicamos nessa setinha, aparecem várias opções, e uma dessas opções é justamente essa aqui, ó, chamada transpor. Olha ali, ó, transpor. Aí quando eu clico aqui, ele cola transpor. Quer dizer, ele sem precisar usar, nesse caso, a função, a fórmula transpor, também deu o mesmo resultado. Ele conseguiu transpor, transformando tudo que estava aqui descrito em colunas, como janeiro, fevereiro e março, que era uma coluna, passou a ser uma linha. O que era 120, 67 e 290, que estava numa coluna, passou a ser aqui a descrição de uma determinada linha. Certo? Isso é a ideia do transpor. Transformar tudo que estava em coluna e linha e vice-versa também. Quer ver? Vamos fazer agora, deixa eu deletar tudo isso, vamos fazer o contrário agora, quer ver? Vamos supor que eu já tenha aqui então, ó, Jan, Fev e Mar.
Aí vamos colocar aqui alguns outros valores, 230, 48 e 320. Então agora é o contrário, agora eu tenho alguns valores que estão em linhas e eu gostaria que eles passassem a constar em colunas. O que a gente pode fazer? Selecionar quais são as colunas que vão receber, digitar igual transpor, mesma coisa, abre parênteses, indica as células que você deseja transpor, que é de A1 até, então 2 pontos, C2, porque eu quero transpor o conteúdo aqui da célula A1 até C2 para esta parte que eu selecionei. E aí a historinha, em vez de pressionar Enter, nós vamos pressionar Ctrl Shift Enter, observa, Ctrl Shift Enter, e aí ele fez o transpor contrário ao exemplo anterior. Agora ele transformou tudo que estava em linha, tipo janeiro, fevereiro e março, estava numa linha, passou a constar em coluna aqui, ó. E 230, 48 que estavam numa linha, passou a constar em uma coluna. Esse transpor também pode ser feito por aquele outro método. Vamos fazer só para lembrar. Ó. Seleciono as células que desejo transpor. Vou clicar aqui na guia página inicial no comando copiar, o famosíssimo Ctrl C. Agora seleciono para onde eu desejo transpor, que são para essas células. Clico na setinha que aparece aqui junto ao comando colar. Quando eu clicar nessa setinha, tem várias opções. Uma das opções se chama transpor, que é essa opçãozinha que eu estou mostrando para vocês, e aí vocês clicam e ele conseguiu transpor, transformar o que estava em linhas, passou a constar em colunas. Então, pessoal, dá para fazer tanto com o uso de fórmulas, como também com o comando copiar, que é o famoso Ctrl C, e escolhendo ali nas opções o chamado colar ou colar especial, essa opção transpor. Portanto, fácil e simples de fazer isso, que ajuda muito, porque às vezes alguém construiu uma planilha cheia de colunas, mas queria em linhas. Ou vice-versa, alguém construiu uma planilha cheia de linhas e queria transformar isso tudo em colunas. E não num exemplo tão pequeno quanto esse que eu mostrei. Vamos imaginar que a pessoa lá tem uma planilha com, vamos imaginar assim, 500 linhas. E quer transformar isso em colunas, daí fica difícil manualmente, né? Aí o ideal é que vocês utilizem essa função transpor para deixar essa tarefa mais simples, essa tarefa mais fácil aí no cotidiano. Então com isso a gente aprendeu aqui dentro do Excel, isso vale para as diversas versões do Excel, tá bom? Dá para usar na versão 2010, 2013, 2016, 2019, fiquem à vontade, dá para usar sim nas diversas funções do Excel, mas foi o legal aqui que aprendemos uma coisa muito útil para o cotidiano de quem usa o Excel, que é essa função transpor. Valeu, pessoal. Era isso. E se gostou do nosso vídeo, marca aí um gostei, se inscreve no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos e também com conteúdo de informática para o próprio Excel, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!